Você já deve ter ouvido uma máxima, né? Um dizer popular que diz o seguinte: quem não tem cão, caça com gato, não é isso? Ok, esse gato, ele tem nome, e o nome desse gato se chama-se gambiarra, certo? Bom, eu tenho visto muitos canais no YouTube, muitos programas falando sobre adaptação de ferramentas, né? Que na verdade é uma gambiarra bem feita, muitas vezes, outras nem tanto, né? Mas são gambiarra porque fogem do modelo original, tá? Quando essa gambiarra não dá certo, a gente diz que deu uma lagobada, é uma coisa muito mal feita que pode causar um acidente, pode causar um problema, né? E nosso objetivo vai ser fazer uma gambiarra, né? Quem não tem recurso, ou pouco recurso, vai se adaptando da forma como pode. Eu tinha uma máquina de lavar, desmontei, compramos uma nova, tinha algumas peças que eu achei interessante, inclusive o motor que funcionava bem, e resolvi guardá-lo. Vendo alguns vídeos, né, eu vi que ele pode ser adaptado de várias formas, inclusive fazendo uma tupia. E esse é o nosso propósito, transformar esse motor aqui, que foi um motor de máquina de lavar, em uma tupia. Tive uma sorte de ele ser um motor diferenciado, ele não tem o seu capacitor, ele é de carvão, tá? Isso eu fui saber logo depois que eu levei no eletricista, que é uma outra coisa que eu vejo nos vídeos, né? É muito fácil, pega um fio, 7 fios, 4 fios, 5 fios, mas eu aconselho a ninguém que não tenha o conhecimento de elétrica, de fato, de elétrica de motores, fazer essas ligações sem ter o conhecimento real da coisa. Foi o que eu fiz, eu levei no eletricista, ele me identificou as fases, neutro, tudo direitinho, testou o motor, ok, me entregou ele e eu só fiz a ligação, tá? O nosso motor aqui é 110, eu fiz a ligação. Não precisei fazer teste de polaridade, teste de fio, de se é de 7, se é de 5, se é de 3, isso aí não cabe a mim que não sou eletricista. Então o ideal é que vocês levem esse motor no eletricista para que ele faça essas diferenças, essa separação da fiação. E foi o que eu fiz, certo? Mais seguro, mais correto, e não vai trazer problemas depois. Uma outra coisa também, como ele, no primeiro momento, o eletricista não sabia, nenhum dos eletricistas que eu levei. Então ele disse que precisaria de um capacitor. Nos vídeos, a maioria deles fala no capacitor e também não diz como a gente saber qual é o capacitor. Há uma necessidade de um teste para saber qual é o capacitor ideal para cada motor, a não ser que o seu motor já tenha o capacitor. Não tendo, o ideal é que o eletricista diga qual é o capacitor, se é um de 15, se é um de 20, se é um de 25, não vá usando aleatoriamente, porque você pode causar um dano no seu motor, pode queimar o seu motor, certo? Então, o ideal é, leve no eletricista para depois você fazer a sua gambiarra, a sua adaptação, porque aqui agora é parte mais de marcenaria, furar madeira, cortar, prender, é uma coisa muito mais fácil, certo? Então, nós vamos adaptar a nossa bancada, que já foi feita uma adaptação dela numa serra circular manual, como eu já tinha falado anteriormente. Nós vamos tentar adaptar esse motor para fazer ele como uma tupia, certo? Então, já está fixo aqui nas duas bases. Os próximos passos é fazer o suporte na parte de baixo da bancada, prendê-lo, abrir a parte superior, né, por onde vai passar as fresas, para que a gente possa testar e ver se ele vai funcionar. Aqui já está o motor preso na parte inferior da bancada. As bases na qual ele está sustentado aqui, eu fixei com alguns parafusos, bastante longo, para que a gente possa movimentar se for necessário. Temos algumas arruelas aqui que eu coloquei, ele pode ser movimentado um pouco para cima, um pouco para baixo, a depender da necessidade da fresa. Foi feito um embuchamento aqui, para que fixasse melhor. Utilizei cabo de vassoura, não há necessidade de uma madeira mais rígida, porque ele está protegido com essa estrutura de metal aqui, ok? Então ele está bastante fixo, minha bancada toda parafusada. Usei parafuso aqui também para prender as bases. Coloquei uma madeira ligando uma perna a outra da bancada para dar uma resistência maior, tanto na parte inferior como na parte superior. Parafuso passante, preso aqui, bem resistente. Ela ficou bem firme, liga, ela não trepida, tudo direitinho. Tivemos alguns parafusos aqui de dimensão maior, porque eu utilizei também alguns parafusos que eu já tinha em casa.
mas não vou cortar, vou manter ele nesse tamanho, não tem problema, não há necessidade nenhuma de cortar o parafuso. Então, a fiação está aqui, exposta, mas bem protegida. Temos duas fiações, a fiação da serra, que está logo ali atrás, e a fiação do motor de geladeira, que essa fiação aqui é uma fiação mais simples, mais fina, mas, segundo a eletricista, não vai me ter problema nenhum. O sistema de ligação, ele ficou muito interessante, porque ele está bem seguro. Então a gente tem dois dispositivos de segurança aqui. As máquinas são alimentadas por uma extensão, porque essa minha bancada eu movimento ela muito, então eu optei em colocar uma extensão. Tá? Então ela pode ser ligada aqui, e nós temos uma tomada superior, que pode ser utilizada em outro equipamento. Se eu precisar utilizar a minha Dremel, se eu precisar utilizar uma furadeira, então eu posso usar essa tomada superior. E as máquinas são alimentadas a partir dessa caixa. Tem um disjuntor, tem uma alimentação, então o meu disjuntor aqui de 10 amperes. Se ele ficar desarmando, eu vou aumentar ele para um de 15, mas acredito que o de 10 vai ser o suficiente. Se der uma sobrecarga, ele desliga automaticamente, então me dá também uma outra segurança, tá? E aqui em cima é onde eu vou ligar minhas máquinas, tanto o mandril quanto a serra. Então não tem como eu manter as duas máquinas ligadas ao mesmo tempo. Eu preciso desconectar uma para ligar a outra. Eu optei em manter esse sistema. Tá? Então a gente tem três garantias na verdade. Tem a tomada de alimentação, temos aqui o disjuntor de 10 amperes e temos a base superior onde a gente vai ligar a máquina, ou uma ou outra. Então a gente não vai correr o risco de ter um acidente, de ter duas máquinas ligadas, de momento algum. Tá? E eu posso também cortar minha alimentação a hora que houver necessidade. Na parte superior aqui ficou muito fácil da gente fazer a entrada do mandril, porque a minha bancada, como eu já pensava fazer algumas adaptações, eu utilizei duas chapas, dois pedaços de chapa de compensado de 15 milímetros. Então bastou só eu tirar uma parte superior aqui para fazer a adaptação do mandril, tá? Então ele vai sair aqui, né? Infelizmente eu tive um errozinho aqui, mas aí eu colei, tá? Então tirou aqui, eu dou acesso ao meu mandril, que é onde vai ser fixada a minha fresa, tá? Essa parte de proteção é para que evite cair poeira sobre o motor. Eu tenho uma outra proteção que eu coloquei um pouco atrás, uma parte de madeira aqui, para evitar que a poeira da serra caia sobre o motor. Então eu coloquei essa proteçãozinha aqui de madeira, certo? Então não tem condição de cair terra sobre o motor, tá? Então está bem protegido. O meu mandril aqui também funcionando maravilhosamente bem. Eu posso apertar as minhas fresas por essa abertura que eu fiz aqui. Logo em seguida eu passo a minha proteção, tá? Retiro essa parte redonda, cilíndrica, redonda aqui por onde deve passar as fresas. Tá? Ela vai me dar acesso ao meu mandril e aí eu posso fresar as minhas peças, tá ok? Vamos fazer um testezinho aqui para vocês verem como ela funcionou, tá legal? Bem, pelo teste que nós fizemos aqui, parece que a nossa gambiarra funcionou bem. Nossa máquina aqui, nossa fresa funcionou bem. Não utilizei com fresas maiores, eu não tenho, eu tinha esse conjunto de fresa aí pequena, tá? As madeiras, ela conseguiu cortar, exceto algumas madeiras muito duras, ela teve alguma dificuldade. Mas para o que a gente vai trabalhar aqui, peças pequenas, alguns artesanatos, os materiais mais na linha do hobby,
eu acredito que ela vai me atender bem. Estou me adaptando, nunca tinha trabalhado com fresa, notei que precisa ter o máximo de cuidado, é uma ferramenta muito perigosa, precisa ter um cuidado muito grande, a gente aos poucos vai se adaptando, mas se for feito direitinho, eu acredito que dá para a gente trabalhar. A fiação está tranquilo, né, como eu te falei no vídeo, né, é uma gambiarra que a gente fez aqui, é uma adaptação, tudo com algumas orientações de alguns eletricistas, então nada foge aqui muito de um padrão, só não está com aquela beleza, com aquele acabamento que às vezes a gente vê em alguns filmes, alguns vídeos. Não vejo uma necessidade para mim nesse momento, atende às minhas necessidades. Se lá na frente eu começar a me dedicar integralmente a esse tipo de trabalho, a gente melhora um pouco, mas está atendendo e acredito que vai atender muito bem, tá ok? Obrigado, espero que tenham gostado da nossa gambiarra. Se gostou do vídeo, aciona o sininho, se inscreve, você vai estar recebendo outros vídeos nossos. Dá um joinha e até o próximo vídeo, tá ok? Um abração.